Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o coeficiente de Poisson. Aqui nessa minha barra da esquerda, né, eu tenho uma barra que está sendo tracionada. Tá? Então, a gente já viu, né, quando a gente tem uma tração, a gente vai ter o quê? Um aumento do meu comprimento do meu corpo. Aqui a gente está expressando que a minha barra ela vai ter um aumento de delta sobre 2, né, nessa porção, e delta sobre 2 nessa porção. Né? Ou seja, a gente tem um aumento de comprimento total delta. Né? Então, essa minha barra ela está se alongando. Tá? Quando esse fenômeno de alongamento acontece, simultaneamente a gente vai ter uma contração lateral. Tá? Ou seja, se a gente analisar o diâmetro dessa minha barra ou o raio dessa barra, a gente vai ter uma diminuição desse raio ou desse diâmetro. Né? Então a gente pode falar que a gente tem uma deformação longitudinal, né? Que vai ser igual a esse meu delta dividido pelo comprimento inicial, ou seja, o quanto que ele se alongou dividido pelo comprimento inicial da minha barra. E a gente tem uma deformação lateral. Essa deformação lateral vai ser igual a um delta linha, que eu estou chamando aqui o quanto o meu raio diminuiu, dividido pelo raio inicial. Tá? A mesma coisa acontece se a minha barra ela estiver sendo comprimida. Né? Se eu tenho uma compressão, o que vai acontecer? A gente vai ter, na verdade, agora uma diminuição do meu comprimento. Tá? E o que vai acontecer com o meu diâmetro ou com o meu raio? A gente vai ter um aumento do meu comprimento, do meu raio ou do meu diâmetro. Tá? Bom, então, né, existe uma relação, né, entre essa deformação lateral e essa deformação longitudinal, né, que é justamente aqui o nosso coeficiente de Poisson. Tá? Aqui nesse caso, a gente tem aqui um sinal negativo, tá? Por conta de convenção de sinal. Por quê? Quando a minha deformação longitudinal ela é positiva, eu vou ter uma deformação lateral negativa. E se a minha deformação lateral é positiva, a minha longitudinal ela é negativa. Então, para a gente ter aqui um valor sempre positivo, né, para o coeficiente de Poisson, a gente vai trabalhar aqui com esse sinal negativo. Tá? Bom, esse coeficiente de Poisson, então, ele é um parâmetro adimensional, né? E geralmente varia aí entre 0 e 0,5. Tá? Então, valores típicos aí em 1/3 a 1/4. A gente pode falar um pouquinho agora sobre diagrama de tensão, deformação de cisalhamento. Tá? Bom, então se a gente tiver, né, um elemento que só sofre forças de cisalhamento, a gente não tem forças normais, a gente tem o que a gente chama de cisalhamento puro. Tá? E qual que é a condição de equilíbrio para um corpo que sofre cisalhamento puro? Ele vai ter que ter aqui, ó, as mesmas tensões de cisalhamento, né, mas em sentidos opostos. Tá? Bom, então se meu material ele for homogêneo, isotrópico e a tensão de cisalhamento ela vai distorcer o meu elemento uniformemente. A gente já viu no capítulo 2 que a gente tem uma deformação por cisalhamento. Então, o meu elemento, né, que tinha aqui um ângulo de 90 graus, né, ele vai sofrer aí uma deformação por cisalhamento. Ele vai ter aí agora um novo ângulo. Né? E a minha deformação é o quê? Era o ângulo de 90 graus menos esse novo ângulo. Né? Então, a gente também pode fazer testes, né, para construir um diagrama de tensão e deformação de cisalhamento. E a gente vai ver aqui, ó, que esse diagrama é muito semelhante ao diagrama de tensão e deformação
né, de tração ou compressão. A gente tem aqui uma região linear, né? Depois a gente vai ter aqui uma região de endurecimento por deformação, né? Até a gente atingir aqui uma tensão máxima, e depois aqui a gente tem a nossa tensão de ruptura. Bom, essa minha região linear, né, a gente também pode utilizar a nossa lei de Hooke, né? Então a tensão de cisalhamento vai ser igual a G vezes a deformação por cisalhamento, né? Onde o G ele é definido como um módulo de elasticidade ao cisalhamento ou módulo de rigidez. Tá? Bom, e a gente pode correlacionar, né, esse módulo de elasticidade ao cisalhamento com o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, né, através da seguinte equação. Né? Então, o G vai ser igual ao módulo de elasticidade dividido por 2, que multiplica 1 mais o coeficiente de Poisson.